Gente, vocês já pararam para pensar que não existe essa história de faça o que você ama e nunca mais trabalhe? Isso é uma falácia, sabe? Eu acredito nisso porque, por exemplo, algum tempo atrás, né, mais nova, lá no mestrado e no doutorado, eu ficava duvidando, assim, será que é isso mesmo? Será que eu realmente quero ser cientista? Será que é realmente isso que faz meus olhos brilhar? Porque eu sempre senti um calorzinho no peito, no coração, ao fazer alguma pergunta científica, ao perceber as lacunas científicas e pensar numa hipótese e pensar na metodologia científica para descobrir aquela hipótese e ensinar e dar aula. A experiência que eu tive dando aula, eu fui muito feliz. Então, assim, eu sempre gostei, mas tinha tanta crise, sabe? Quando tudo estava dando errado, ou quando eu estava fazendo meus experimentos, e sei lá, podia acontecer mil coisas, acabava a energia, ou a planta morreu, ou sei lá, o equipamento que eu ia usar não funcionou, e aí eu ficava, meu Deus, eu não quero isso. Ou então um experimento longo, onde eu tinha que ficar no sol, sei lá. Ou então eu estava usando um equipamento, uma cromatografia gasosa, e o negócio nunca, eu ficava repetindo aquele negócio e nunca funcionava. Eu falava, cara, eu não quero isso, sabe? Só queria uma coisa simples. Eu só queria fazer uma coisa leve, eu só queria fazer uma coisa tranquila. Na época eu fazia yoga e eu falei assim, nossa, sabe, quer saber de verdade? Eu acho que eu queria dar aula de yoga, de meditação e viver em paz e tranquilidade. Porque é isso que eu gosto, este é um dos meus hobbies, então se eu fizer isso eu vou ser uma pessoa feliz. Até que essa crise vai e crise vem, momentos de amor com a vida científica e momentos de horror com a vida científica. No geral, meu olho brilhava pelo caminho, mas no dia a dia eu vivia me perguntando se era isso mesmo que eu queria. E aí, terminei meu doutorado e eu falei, enviei meu projeto de pós-doutorado, mas eu falei, nesse tempo, nem sei se meu projeto de pós-doutorado vai ser aprovado ou não. Neste tempo, chegou a grande hora de eu testar se é isso mesmo que eu quero ou não. E eis que eu tinha uma formação para professora de Hatha Yoga, eu já tinha dado umas aulas voluntariamente, e falei, vou dar essas aulas presencialmente, agora como professora oficial, abri uma empresa e fui dar aulas de yoga numa escola. E, gente, aí eu vi que não é trabalhe com o que você ama e nunca mais precise trabalhar. O lema é trabalhe com o que você ama e passe a odiar o que você ama. Mentira, nem tanto, não cheguei a odiar. Mas, gente, era o mesmo dilema. Porque, assim, eu amava dar aula de yoga, eu amava. Mas ter que lidar com escolas, pais de alunos, porque eu dava aula para crianças, declaração quando você tem uma empresa, remuneração, ter que negociar e verificar tudo isso. Gente, eram tantas coisas por volta de dar aula que eu percebi que o peso é o mesmo. Então, assim, tem várias coisas que eu gosto de fazer na vida. Várias coisas. Eu gosto de ensinar, seja yoga, seja a minha área de estudo da minha profissão. Eu gosto de investigar como cientista. Eu gosto de comunicar, como é o que eu estou fazendo aqui agora. Eu gosto de cantar e dançar. E eu gosto de várias coisas, né? Eu tenho várias coisas que eu gosto. Mas a partir do momento que você pega qualquer coisa que você gosta e você transforma isso na sua profissão, na sua obrigação, aquilo que você tem responsabilidade em fazer, minha gente, não tem como você viver o seu conto de fadas. Aquilo vai ter coisa chata. Aí, depois disso, né, depois de 6 meses, mais ou menos, eu entrei no projeto que eu estou agora e muito mais resolvida, né? Muito mais bem resolvida. Falando assim, falei, cara, eu realmente amo o que eu faço e já que é para ter esse peso de qualquer jeito, eu vou continuar seguindo o caminho que eu sempre trilhei, porque esse peso é inevitável a partir do momento que você assume algumas responsabilidades e compromisso. A partir do momento que vira um compromisso, vai sim ter um peso. Vai sim ter uma responsabilidade, não vai ser só, ai, leveza, ai, que gostosinho, ai, que maravilhoso. Só é maravilhoso e gostosinho 100% quando isso é seu hobby. Tipo eu aqui agora. É uma delicinha, eu ligo essa câmera, eu falo com vocês, não tem... É um hobby, é uma forma de me expressar, é o meu horário livre no final de uma sexta-feira. É isso. Mas a partir do momento, se eu fosse youtuber, se eu fosse uma profissional aqui, se eu estivesse aqui como profissão, eu tenho certeza que viria junto um pacote de coisas para me pesar, para tornar isso aqui um negócio que não teria mais toda essa leveza. Então não é que na nossa profissão que a gente tem que
tá num lugar que a gente não gosta, né? Eu recomendaria, né? Você tá num lugar que te traz mal-estar, que você não gosta de jeito nenhum, tem que sair, não tem jeito. Mas agora, pensar bem se não é só esse pacotinho que vem junto com essas responsabilidades de toda a profissão. E porque tem muito youtuber espalhando essa ideia do tipo, trabalhe com o que você ama, trabalhe com o que você ama e nunca mais trabalhe. E eu realmente, sinceramente, acho, pelo menos com o meu teste pessoal, que isso é uma falácia. Você tem algumas coisas que você ama na vida, com certeza. E é legal você trabalhar com alguma coisa que você ama. No entanto, não pense que você nunca mais vai precisar trabalhar, porque você vai precisar trabalhar. Eu falo, na minha profissão, pelo menos 50%, se não 80%, são coisas que vêm junto, é burocracia, é coisa para resolver, é parecer para dar, e assim, a questão não é que você gosta ou não gosta. Não é sobre isso, porque tudo a gente pode gostar. Pensa se você tá descansado, se você tá bem, se você tá emocionalmente, psicologicamente bem, se você acordou às 4 da manhã porque no dia anterior você dormiu super bem. Qualquer coisa chata pode ser legal, você vai fazer aquilo com amor no seu coração. Mas a partir do momento que você tem um prazo e você tem ou faz, independente se você tá cansada, se você tá triste, se você tá feliz, você tem que fazer de qualquer jeito. Então, vocês entendem? É aí que surge o ponto de que essa leveza que a gente quer, saltitante 100%, eu acho meio utópico às vezes, sabe? Eu acho que é bom a gente ter um pezinho na realidade e entender que muitas vezes a nossa profissão, a gente vai ter essa carguinha, entende? E tá tudo bem. É claro que é importante a gente olhar a trilha toda e falar, poxa, né, eu no final da vida vou ter sido feliz em ter feito isso que eu escolhi, esse caminho que eu escolhi. Eu vou gostar de contar para os meus netos, se eu tiver neto, ou para os meus sobrinhos, sei lá, que, né, olha, a vovó foi isso, né, é isso que eu fui, é isso que eu descobri, é isso que eu escrevi, né? A gente tem que ser feliz com a história. Eu acho que eu seria igualmente feliz fazendo outra coisa, como esses outros hobbies que eu listei para você que eu tenho. Mas a questão é não achar que isso vai trazer felicidade, o mesmo vale para dinheiro. Por quê? Da mesma forma que você trabalhar com algo que você odeia vai te fazer infeliz. Mas trabalhar com algo que você ama não necessariamente vai te trazer mais e mais felicidade. Da mesma forma, eu acredito que o dinheiro, ele funciona dessa forma, né? Você já tá careca de ouvir isso, todo mundo fala isso, não tem nenhuma novidade, que é de que quando você tem as suas necessidades básicas e um mínimo de conforto suprido pelo dinheiro, ter mais e mais dinheiro não traz mais felicidade, traz mais conforto, traz mais segurança, traz mais capacidade de experienciar coisas, traz mais potência para ajudar o próximo, de realização de sonhos. Eu mesma quero e vou buscar, estou determinada a ser milionária, porque eu quero, mas eu não tenho a ilusão de que isso vai me fazer mais feliz. Não vai me fazer mais feliz. Pelo contrário, eu sei que a caixinha de problemas vai só crescendo, porque ter mais dinheiro é mais responsabilidade. Então, não faz ninguém mais feliz. E eu acho que é justamente a ilusão de que se você fizer tal coisa, então você vai ser mais feliz, é o que faz você não conseguir persistir nessa coisa. Porque você sobe um degrauzinho e você percebe que você não é mais feliz. Você tem as mesmas crises e você sofre igual e você sofre talvez até mais às vezes. Mas não porque subiu o degrauzinho. Sobe mais porque a vida é múltipla e multifacetada e porque tem momentos e momentos. E aí, a questão é que você sobe esse degrauzinho e aí só como você estava buscando, achando que ter mais dinheiro ou ter tal profissão ia te fazer mais feliz, aí você se depara com a dura realidade de que não, você não vai ser mais feliz. E aí você desiste. Aí você acha que o problema foi ter subido o degrauzinho, aí você fala, não, então eu quero metade. Então se é para ser assim, eu prefiro ganhar menos, sei lá, qualquer coisa assim que você pronuncia para o universo. E a sua palavra é uma ordem, e assim o universo o fará. Por isso, eu cancelo todas as vezes que eu falei isso, e eu peço ao universo apenas que eu
tem a capacidade, a paz e o equilíbrio mental de lidar com mais e mais questões, de solucionar mais e mais questões, que eu possa incluir e abranger, aumentar o meu espaço de capacidade. Porque antes eu fazia uma, duas coisas e achava que já estava no meu máximo. Agora eu faço 5, 10 coisas e tô achando que eu tô no meu máximo, mas talvez eu possa fazer 100 coisas. E porque o meu espaço de capacidade pode aumentar. E eu quero que o meu espaço de capacidade aumente e não que eu volte passos atrás. É claro que é legal você estar mais próximo possível de trabalhar com o que você gosta, né? De pensar nas possibilidades e criando um plano, uma estratégia para trabalhar com o que você gosta. Como eu te falei, eu listei mais ou menos 5 coisas que eu gosto de fazer, que envolve ciência, né? Que é o caminho que eu tô, de investigação científica, que envolve a pesquisa em si, que envolve a execução da pesquisa, que envolve ensinar. E aí, isso para mim, gente, ensinar é qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa, claro, que eu domine, né? Então, no meu caso, é fisiologia vegetal, é instrução de meditação e yoga, é inglês. Eu gosto de ensinar, é uma coisa que eu gosto de fazer, eu tenho paciência, eu gosto de fazer isso. Orientar cientificamente, que tá dentro de ensinar, dar aulas de yoga e de meditação, são coisas que eu gosto de fazer. E aí, só que algumas dessas coisas se tornaram a minha profissão neste momento da minha vida. Então, eu entendi que essas coisas não vão mais ser levinhas e gostosinhas e saltitantes. Eu entendi que essas coisas vão ter um certo peso, que é o peso do compromisso, que é o peso da responsabilidade. E as outras coisas que sobram viram o quê? O meu hobby. Como isso que vocês estão vendo aqui, que é o hobby de comunicar, de compartilhar, de me expressar. E como alguns de vocês já me viram, por hobby, compartilhando meu yoga e minha meditação. Vocês já me viram fazendo isso profissionalmente também por alguns meses. Então, gente, tudo que a gente se compromete, um projeto e um plano, isso vai carregar naturalmente um certo pezinho. Mas é um pezinho que, se a gente tem um brilho nos olhos, a gente consegue seguir apesar dele. E isso tudo está me levando à reflexão sobre relacionamento. Porque eu finalmente estou entendendo que um relacionamento precisa de compromisso, precisa de comprometimento, precisa de plano a longo prazo, precisa de responsabilidade. Percebi que eu realmente sou uma pessoa que precisa acreditar no projeto, seja no meu projeto científico, seja no meu projeto de vida. E é isso, se você ficou aqui até nesse final, você merecia saber um pouquinho da minha intimidade, do que estou pensando. E eu, por exemplo, ainda não. Eu sei que eu quero, mas eu ainda não estou determinada a ter. Por quê? Porque eu não fiz absolutamente nenhum movimento na minha vida para entrar no relacionamento. Tô sem rede social, não uso aplicativo de relacionamento, não saio muito para socializar e tô totalmente focada na minha vida profissional. Então, assim, eu sei que eu tô só querendo por enquanto, ainda não me determinei. Mas vai chegar a sua hora. Mas vocês entendem, gente? Então, assim, a gente tem que não só querer, a gente tem que falar, eu tô determinada e eu vou fazer isso com inteireza. E toda vez que vier um torpor na minha mente, toda vez que vier um cansaço na minha mente, eu vou me movimentar, porque é um movimento que traz a energia. Não é eu vou esperar a energia vir para então me movimentar. Não. Eu vou me movimentar e aí a energia vai surgir. Dá uma dançada, dá uma cantada, dá uma falada, dá uma saída, dá uma caminhada, coloca uma música no fone e sai, sabe? Conversa, faça as coisas, sabe? Se movimente. É isso, minha gente. Vocês sabem que tudo que eu falo aqui é para vocês e também para mim. Eu tô falando para vocês, mas na maior parte das vezes eu sou a primeira a se beneficiar das coisas que eu falo, mas eu espero, é claro, que você também tenha se beneficiado de tudo isso que eu falei. Procuremos, portanto, brilhar nossa luz, nos comprometermos com os nossos sonhos, porque a gente merece. Eu deixo aqui um grande beijo a vocês e até mais!